Boa noite, povo, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma programação da comunidade Zoe, Zoe Online. É uma alegria para mim, mais uma terça-feira, todas as terças, 20 horas, nós nos encontramos aqui no Shape Talk, esse bate-papo que nós temos aqui toda terça, e cada terça a proposta é trazer um amigo, um pastor, alguém que é conhecido de vocês, alguém que é relevante na nossa geração, para trazer uma palavra, para bater um papo comigo. E hoje eu tenho a alegria de receber, já está aqui na tela, o meu amigo, meu compadre, pastor Felipe, mais conhecido como Lipe. Seja bem-vindo aí, Lipe. Obrigado pelo convite, por aceitar o convite, aliás. Que legal, cara. Show de bola. Muito bom estar com vocês. Boa noite aí pra galera. Espero que a gente tenha um tempo abençoado aí na presença de Deus. Que o Espírito Santo nos ministre muito. Grande prazer estar com você, pastor Jones e equipe aí. Pastor Lipe é casado com a pastora Ana, pai do Guto e da Mel. Estão fervendo ali por volta, Lipe? A gente tava Sempre, né? Estão por casa, assim como a maioria dos brasileiros aí, agora, além de pais, são professores, fazem de tudo, com os seus filhos, mas é uma bênção. Eu também tenho uma filha, a Isabel, a gente fica muito feliz de passar esse longo tempo aí em casa com os nossos filhos. Mas, Lipe, vamos bater um papo hoje aqui. A proposta aqui desse programa é bater um papo mesmo, dentro daquilo que Deus já está ministrando no seu coração, e no meu coração também. A gente vai repartir um pouco desse alimento, dessa palavra que está no nosso coração. Só para introduzir aqui o assunto, há um tempo atrás eu trabalhava de representante comercial, e por várias vezes eu posei na casa do Lipe. O Lipe morava em Curitiba ainda, e várias vezes eu estava passando ali por Curitiba, eu pegava, mandava uma mensagem, ligava para o Lipe e falava: cara, estou chegando. E eu posava na casa do Lipe. E eu lembro que por diversas vezes, a gente marcava um lugar, e o Lipe, desse jeitão dele, brincalhão, falava: me siga, Jones, me siga, me acompanhe para a gente ir em determinado lugar e tal. E eu começava a acompanhar o Lipe. Só que o Lipe, ele é um cara assim que ele gosta de pisar. E por várias vezes, às vezes ele passava por um sinal, por um semáforo, eu perdia o Lipe de vista ali naquelas ocasiões. Eu tinha que ligar para ele de novo: onde que você está? Ele me esperava, enfim. E a Ana sempre pegando no meu pé, cara. Espera que tem gente seguindo. O Lipe, ele é um figuraça, ele sempre deixava para trás, eu perdia ele de vista. Mas nós queremos conversar aqui com você hoje, você que está nos assistindo aí pelo Facebook, pelo YouTube, aproveitando até aqui, se você puder compartilhar esse tempo de conversa aqui, compartilha aí com os teus amigos, manda no grupo do WhatsApp dos seus amigos o link, compartilha aí no Facebook, que eu sei que vai abençoar outras pessoas também. Ao contrário do Lipe, que sumia da minha visão, eu perdia ele de vista. Nós entendemos e cremos que Deus, ele nos vê, Deus, ele não nos perde de vista, ele nos olha, ele nos enxerga em todos os momentos. Ao contrário de nós, muitas vezes nós perdemos de vista, deixamos de olhar para algumas situações. Deus, ele está vendo tudo. Deus, ele está observando todas as coisas que acontecem, e mais ainda, ele está olhando para todas as pessoas. Ele está vendo tudo, Lipe? Ele está vendo e ele se importa, Jones? Eu creio muito nisso, que ele vê, ele se importa e ele surpreende o tempo todo, cara. Ele vê, se importa e se surpreende. Eu acho que o problema é quando a gente perde ele de vista. Agora, ele não nos perde, eu não tenho dúvida disso, E eu acho que um grande desafio para a gente nesses dias é, a cada dia, cara, voltar para o trilho e alimentar essa fé. Alimentar a fé no Deus que está nos vendo
que se preocupa e que vai nos surpreender. É isso. É isso aí. Ele é Deus que nos vê, né? E eu creio que nós estamos falando aqui para vários grupos de pessoas. Talvez você você se encaixa em alguns desses grupos. Talvez você é aquela pessoa que você nesse momento agora, talvez você está no teu quarto sozinho e decepcionado com alguma coisa, abandonado, abandonada, e talvez você está se questionando ou pensando assim: eu estou sozinho aqui, ninguém está me vendo nessa situação, nessa depressão que eu estou enfrentando, nesse tempo na minha vida que eu estou enfrentando essa decepção amorosa, ou uma frustração que você recebeu na tua vida, você fala assim: eu estou sozinha, eu estou sozinho. A mensagem para você nesse dia é: você não está sozinho aí, Deus está te olhando, Deus ele está observando você, mesmo nessa situação difícil, mesmo nessa situação tão complicada da tua vida, Deus está te olhando, e o olhar dele não muitas vezes, né, Lipe, a gente pensa assim: Deus está olhando lá de cima. A Bíblia fala, o próprio Deus ele fala assim: eu sou um Deus de longe, mas eu sou um Deus de perto. Jeremias capítulo 23 vai falar: acaso eu sou um Deus apenas de longe ou de perto? O que Deus está querendo dizer? Ele é um Deus que olha de longe as coisas, vê o nosso futuro, mas ele é também aquele Deus que está nos observando de perto. Ele está ali pronto para olhar para nós, para observar a nossa situação, e não só para olhar, mas também para nos ajudar, né, Lipe? Porque Deus, ele não é só aquele que está enxergando tudo, mas ele tem uma resposta para tudo também que nós passamos. É isso, cara. Essas semanas aí, uma das palavras que Deus ministrou muito no meu coração foi sobre a bondade de Deus. E uma das principais traduções da palavra bondade, Jones, é bônus. E bônus é o quê? É o que vai além. É mais do que eu preciso, é além do que eu pedi. Sabe, a palavra do Senhor diz que Ele faz mais do que a gente pede, ou imagina, ou entende. Isso é bondade. O nosso Deus não é apenas bom. Então, o bom seria esse Deus que está olhando, que está cuidando de longe. Mas a bondade, o que é? É o Deus que vem de perto. É o Deus que vai além. É o Deus que supre. O Deus que surpreende, né? É o Deus que quando lá os discípulos não sabiam como alimentar a multidão, querendo mandar todo mundo embora, Jesus vai lá e faz o quê? Multiplica pães e peixes e sobra, e sobra, e sobra. A medida de Deus é essa, Jones. É um Deus que supre, surpreende e faz sobrar. Isso é bondade. Bônus. Legal, é isso aí, Lipe, eu creio muito nisso, e talvez você está nessa situação hoje, não sei se já aconteceu isso com você, Lipe, você que está me acompanhando aí. Eu sou uma pessoa assim, eu me considero, não sei, não quero ter uma falsa humildade aqui, mas eu me considero uma pessoa muito proativa. Se eu estou enxergando uma situação, se eu vejo ali que uma pessoa precisa de uma ajuda, ou eu vou visitar alguém, eu vejo alguma coisa que esteja no meu alcance, que eu possa ajudar, eu vou lá e faço. Eu não só olho a situação, reparo e saio dali falando: ó, aconteceu uma determinada situação lá na casa do fulano, que eu poderia ajudar e não ajudei. Não, eu sou essa pessoa que ajuda. Então aconteceu uma situação, eu estou vendo que está acontecendo algo, eu vou lá e ajudo. E é esse Deus que nós servimos. E é a mais ainda, isso que o Lipe falou. Deus, além dele nos enxergar, ele não fica só olhando para nós. Tipo assim, olha lá, está passando por uma dificuldade, ele está esperando o nosso feedback, né, Lipe? Ele está esperando nós voltar o nosso olhar para ele também. Que eu acho que esse é um ponto determinante. Deus, ele está a todo momento nos olhando, ele está a todo momento nos observando. Jeremias mesmo, 32:19, vai falar assim: os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens. Ele está nos observando. Agora, a nossa vida com Deus, a nossa caminhada com Deus, ela fica mais assertiva, digamos assim, quando nós olhamos para Ele também. Ele está nos olhando, mas quando nós olhamos nos seus olhos
E Apocalipse vai falar que os olhos dele são olhos de fogo. O olhar do Senhor é aquele olhar de fogo, penetrante, que realmente, quando olha para nós, causa uma transformação na nossa vida. Não tem como nós continuar do mesmo jeito quando nós olhamos no fundo dos olhos do Senhor. A nossa vida é transformada, a nossa vida, ela toma um outro rumo. Eu creio nisso, Jones. Creio muito nisso. Mas nós precisamos olhar para Ele também. Ô, Jones, só que assim, cara, a gente tem vivido um tempo, eu tenho pensado sobre isso, até ministrei um pouco os meus líderes aqui, um tempo de muitas informações. Então a gente está com dificuldade de olhar para Deus desse jeito, cara. Acho que você foi perfeito na sua colocação, demais. Porém, a gente tem olhado para muitas situações, dado ênfase em muitas situações que não trazem luz, que não são esses olhos de fogo de Deus, sabe? Então eu acho que esse é um grande problema nos nossos dias. Eu tenho visto, sabe o que eu tenho visto, Jones? Pessoas que estão no caminho, estão com Jesus, estão tropeçando no caminho. Por quê? Porque não estão olhando para Ele. Então tem gente que está no caminho, está com Jesus, mas está olhando para tanta informação de trevas, de mentiras, de fake news, sabe, de ilusões, de probabilidades que a gente nem sabe se vai acontecer, não está olhando para Deus e tem gente caindo no caminho. Cara, isso é muito triste. Cair no caminho é complicado. Eu entendo assim que esse olhar do Senhor, esse olhar tão penetrante, esse olhar, como nós falamos aqui, como o Lipe falou, esse olhar de fogo, quando nós olhamos para os olhos dele, nós não continuamos mais a mesma pessoa. Não importa a notícia. Você pode até, Lipe, você pode me corrigir aí, mas você pode até olhar as outras coisas, mas o teu foco está nos olhos de fogo do Senhor. Não tem problema você assistir uma notícia, mas você não pode focar nessa notícia. Não tem problema você ver as estatísticas, agora o coronavírus, aquela coisa toda. Vamos falar sobre isso aqui, né? Porque é algo que está acontecendo no mundo inteiro. Não tem problema você saber das coisas. Nós precisamos nos informar. John Wesley mesmo, ele falava, de um lado eu carrego a Bíblia, do outro lado eu carrego o jornal. Eu preciso me atualizar, eu preciso me informar. Mas agora, o grande problema é quando nós focamos mais nas notícias, nas fake news muitas vezes, do que olhar para o Senhor. Deus está nos observando. Agora, será que nós estamos observando a movimentação dos céus? Porque muitas vezes nós observamos, né, Lipe? Nós observamos a movimentação aqui da terra. Agora é isso, agora não vai voltar mais às aulas, agora o desemprego, agora está faltando comida nas prateleiras. A gente olha a movimentação da terra e a gente deixa de olhar a movimentação do céu, que é mais importante. Esse é o problema. Esse é o problema. Os céus é mais importante. Cara, eu lembro muito de Davi, quando ali na cena de Golias, porque o texto diz que Golias estava 40 dias e 40 noites incitando ali, né, provocando, desafiando o povo. Então, o povo ficou 40 dias e 40 noites só vendo aquela situação, vendo o desafio, vendo o gigante, vendo o problema. E eles ficam com medo. Mas daí chega Davi. Davi vem do pasto. Davi vem servir. O pasto de Davi era lugar de adoração, lugar de busca da presença de Deus, lugar de escrever salmo. E aí, quando ele chega ali, com o olhar de Deus, ele fala, Deus vai me dar esse gigante. Hoje o Senhor coloca esse gigante na minha mão. Então, qual que é o problema? Qual que é a diferença? Para onde eles estavam olhando? Davi vem com uma mente, com um foco, com um olhar de Deus. Enquanto o povo de Israel estava ali 40 dias só olhando o problema, olhando o gigante, olhando trevas, e aí fica com medo, se amedronta, fica pequeno. É muito sério isso, cara. A questão então, né, Lipe, não é o que está acontecendo na nossa vida. A questão é, a pergunta que nós precisamos fazer para nós mesmos é, para quem nós estamos olhando?
Para quem nós estamos olhando. Para quem nós estamos olhando, não é o que está acontecendo na minha vida. Nós vamos ter problema, nós vamos ter lutas, né? Até abrir um parênteses aqui, você que não assistiu a terceira mensagem da série do pastor Cezinha, no Caminho no Deserto, depois você procura aqui no canal da igreja aqui, tem ali a terceira série dessas ministrações que o pastor fez. Ele falou sobre isso, falou que não é que nós não teremos problemas, as dores do parto nós teremos, mas nós precisamos lembrar que nós estamos grávidos da promessa. A promessa já está dentro de nós, e como toda mulher que fica grávida, ela tem contração, ela tem dores de parto, é por um tempo, logo o nenê vai nascer, logo nasce a criança. Então nós precisamos parar de olhar só para as dores que nós estamos sentindo, pelas lutas que nós estamos enfrentando, e começar a olhar para o Senhor, para aquele que prometeu, né? Para aquele que nos disse como seria o nosso futuro, para aquele que está falando agora algo sobre o nosso respeito lá nos céus. Deus está nos vendo, né? E Deus nos observa ali, até mesmo quando nós estamos dormindo, né? Até quando nós fechamos os nossos olhos, o Senhor, Ele continua com os olhos abertos. Salmo capítulo 121, versículo 4 fala: aquele que guarda Israel não cochila e nem dorme. Como que pode isso? Não sei, Deus é Deus, Ele não dorme, ele fica acordado, Ele fica ali em todo tempo, olhando para nós. Quando você dorme, Ele está ali, só te esperando acordar. Quando nós acordar, Ele está esperando a gente para conversar com Ele o tempo junto. Então Deus, Ele sempre está nos observando. Eu lá em casa... Deus não está em crise, né, Jones? Isso. Deus não está em crise, o céu não está em crise. O céu não está. A gente tem que tomar uma decisão. A terra pode estar em crise, o céu não está em crise porque tem Cristo lá. O céu não está em crise. Então nós temos que estar com Cristo também nas nossas vidas. Lá em casa, Lipe, eu sempre acordo primeiro, e eu gosto de acordar antes, fazer meu devocional, faço café e fico por ali, e depois a Ju acorda com a Isabel. E quando ela acorda, está tudo pronto para ela. O café está pronto, as coisas que ela gosta, está tudo organizado. E eu observo assim que Deus, ele faz assim conosco também. Quando a gente acorda, Ele já deixa tudo pronto já para nós. O dia, Ele já preparou o dia. Por isso que o salmista fala: olha que dia é esse, vamos nos alegrar nesse dia. Vamos nos alegrar. Legal. Já está pronto já o dia. Não é uma segunda-feira brava, não. É uma segunda-feira abençoada, é uma terça-feira maravilhosa, porque o Senhor já cuidou de tudo, porque Ele ficou planejando, de noite, enquanto eu dormia, Ele ficou planejando meu dia. A tua agenda vai ser assim. Cabe a nós, então, olhar para Ele, para aquele que está nos observando, né, Lipe? Viu, cara? Uma coisa assim, hoje a gente está online, né? O tempo todo é online. E assim, na minha opinião, uma opinião minha, a maior intenção da internet e do mundo social, das mídias sociais, é atrair a nossa atenção. Sim. E aí tem aí essa questão dos algoritmos, né? O que você mais acessa, ele vai trazendo para você também. O que a internet quer? Que você fique ali, com a atenção ali, vidrado naquilo. Então, eu acho que é tempo, Jones. Igual a gente está falando que Deus não dorme, Deus está olhando, Deus está preparando. Mas será que a gente tem dado atenção a isso? Aonde está a nossa atenção? Sabe, cara? Porque às vezes a gente está cobrando de Deus, cara, uma intervenção, uma ação, uma palavra profética, né? A gravidez, como você falou muito bem aí, que a gente está grávido de uma palavra profética. E às vezes nós estamos cobrando uma intervenção de Deus, mas nós não estamos correspondendo. A gente não está dando atenção para aquilo que Deus já fez e está fazendo. Sabe, Jones, às vezes, no último culto nosso aqui, eu fiquei pensando muito sobre isso quando terminou o culto. Muitas pessoas que já foram ungidas por Deus e que não correspondem à unção. Sabe? Muitas pessoas que já têm uma palavra profética de Deus, têm uma direção de Deus, têm uma unção de Deus, mas não estão dando atenção para ela. Não estão voltando os olhos para o Senhor. Então, eu acho que essa questão, cara, acho que a gente tem responsabilidade. No mundo, na terra, existem pessoas que irão corresponder
Deus, o Senhor já liberou sobre a minha vida. Deus, ele está olhando para a terra e ele quer perceber se ele consegue encontrar pessoas que correspondam a tudo isso que já foi liberado sobre a nossa vida. É isso aí. Um homem, né, Jones? Várias vezes Deus procura um homem. Uma pessoa. Né? Noé foi um homem. Isso. Um homem íntegro, né? Um homem. Uma pessoa que consiga dar esse feedback. Né? Deus está me vendo. Que entenda isso. Deus está me olhando em todo o tempo. E o que eu devo fazer como resposta? Olhar para Ele. Olhar para a presença dele, começar no básico. De manhã, a primeira coisa que eu faço é ir para a presença, meu devocional, coisas práticas. É assim que começa o dia, orando, olhando para as promessas que ele já fez. E como você bem falou, Lipe, muitas pessoas elas oram pedindo para Deus, qual que é a direção agora, qual que é a palavra, e o seu depósito, o seu estoque de palavras e de promessas estão cheios, e Deus está falando assim: olhe para mim, e eu vou começar a ensinar você a viver essas promessas que estão dentro de você já. Exatamente, cara. Então, esse tempo, infelizmente, tem muita gente que está ficando cansado com as questões emocionais e está perdendo o que Deus já fez e está fazendo. Eu creio muito, Jones, que Deus está fazendo algo muito bom. Deus não dorme, Deus não para, Deus sempre trabalha. Agora eu preciso estar na mesma frequência, alinhado, conectado, na mesma frequência, para que eu possa desfrutar e ser útil, ser um vaso de honra, né? Ser um vaso útil para aquilo que o Senhor está fazendo, né? Paulo diz que nós somos cooperadores. Cooperadores, colaboradores, né? Tiago diz, né? Achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Né? Então, eu vejo sim, sabe, um Deus que quer reagir, cara, um Deus que quer reagir às nossas ações, né? Bater e abrir-se-vos-á, pedir e dar-se-vos-ei, né? Buscar e acharei. O primeiro passo é nosso. Ele quer reagir. Só está esperando alguém. Isso mesmo, e olhando para a Bíblia, nós podemos aqui falar vários exemplos de pessoas que corresponderam a esse olhar. Eu volto a enfatizar que nós estamos falando sobre esse Deus que nos vê. Eu gosto muito da história de Agar. Agar, ela lá em Gênesis, acontece uma situação bem chata, digamos assim, bem delicada, mas nesse contexto tão difícil para Agar, ela tem uma experiência poderosa, maravilhosa, com o olhar do Senhor. Gênesis vai falar ali que Gênesis 21, eu acho. Gênesis 16 vai falar que Sara expulsa, humilha Agar. E a Bíblia fala que Agar, ela vai para o deserto. Talvez você está enfrentando um momento de deserto, você que está aí na tua casa, você que está assistindo, um momento de deserto muito difícil. Foi desprezada, foi humilhada. Mãe solteira no deserto. Pela sua senhora. Tem uma mãe solteira assistindo a gente aí, recebe essa palavra. Uma mãe solteira no deserto. Uma tristeza. E nesse lugar de deserto, olha só o que a Bíblia fala, 16:13. Este foi o nome que ela deu ao Senhor, que lhe havia falado: Tu és o meu Deus, aquele que me vê. Pois dissera: Teria eu visto aquele que me vê? Teria eu visto aquele que me vê? Ela está numa situação, e no deserto, eu acho legal os detalhes da Bíblia. No deserto ela encontra um poço, no deserto ela encontra uma fonte. Lá no deserto, num lugar onde menos água tem, menos possibilidade de água, no deserto. Ela encontra um poço nesse lugar, uma fonte de água nesse lugar. E é lógico que nós precisamos interpretar como algo espiritual aqui.
ela encontra no deserto, ela encontra os rios que ela estava precisando para preencher a vida dela. E nesse lugar, quando ela direciona o seu olhar para aquele que está olhando ela, a sua história é mudada, a sua história é transformada, ela tem uma experiência que marca a vida dela. E essa experiência, Lipe, eu acho legal que essa experiência respingou até em Isaac. Se a gente for continuar lendo outros capítulos para frente, a Bíblia fala que Isaac, ele tinha esse costume de ir para esse lugar, né? E fala que ele morou na terra aonde tinha esse poço, né, que eles denominaram aqui Ber Lai Roi, não sei se é assim a pronúncia, mas a Bíblia fala que ele mora nesse lugar. Ou seja, ela estabelece uma cultura naquela família. Que cultura é essa? É a cultura de olhar para o Senhor. O Senhor está nos vendo em todos os momentos, mas essa frase que você falou há alguns momentos atrás, de alinhar a visão do Senhor com a nossa visão, eu fico muito triste, não sei se acontece com você, Li, quando eu vou conversar com a Isabel, você que tem filhos aí, a gente vai conversar com os nossos filhos, eles estão olhando para outra coisa. Parece que a gente está falando com as paredes, né? Ou quando você vai conversar com alguma pessoa, a pessoa está lá, fazendo um monte de outra coisa. No celular. Muda tudo quando essa pessoa olha nos teus olhos. Porque quando essa pessoa olha nos teus olhos, você sabe que ela está com a atenção voltada totalmente para você. Ela não está distraída, assim como o Lipe falou, nesse mundo de tantas distrações. Nós paramos tudo e observamos aquele que está nos observando. Eu acho que esse é o maior desafio para nós. Jones, nesse texto, não é o recomendável, mas é o que Agar faz. Ela, nesse encontro com Deus, a hora que ela alinha com Deus, a Bíblia diz que ela deixou Ismael embaixo de uma árvore e se afastou para não ver o menino morrer. Então, ela tira os olhos do problema. Ela se afasta e só olha para Deus. E é quando ela está olhando para Deus que Deus abre os olhos dela e ela enxerga o poço. Porque o poço já estava lá. Né? Mas eu acho isso interessante, que tem que tirar o olho do problema. Está ali, o menino está ali, a seca está ali. Não dá para negar o deserto, o problema. Mas quando ela para de olhar para aquilo e só olha para Deus e pede a ajuda de Deus, é que a resposta vem. Isso mesmo. Essa é a nossa mensagem para você que está nos assistindo nessa noite. Comece a olhar para aquele que está olhando para você. Acho que essa é a nossa dica, né, Lipe? Deus está te olhando, Deus está te observando. Normalmente a gente usa esses textos para aquela pessoa que está em pecado, né? Tipo assim, ó, Deus está vendo. Era uma frase que a minha mãe falava para mim até. Na minha adolescência ela falava assim, eu fazia alguma coisa de errado, ela falava assim, ó, Deus está vendo. Você está mentindo para mim? Deus está vendo. Deus, ele enxerga todas as coisas, né? Nada fica em oculto. Mas não é nesse sentido que nós queremos falar para você nessa noite. Nós queremos falar para você, comece a olhar para aquele que está olhando para você. Quando você olha para aquele que tem olhos de fogo, as coisas mudam, o cenário muda, porque você muda, e você tem esse poder de mudar cenários. Deus levantou você nessa geração para você mudar contextos, para você mudar cenário, mas nós só mudaremos cenários, nós só mudaremos contextos quando nós vamos deixar, né, Lipe? Deixar lá o problema morrer, deixa o problema morrer lá, deixa lá o problema. Quando você olha para o Senhor, tudo muda, você muda, a situação muda, porque quando o Senhor encontra com os seus olhos alguém que é totalmente dele, alguém que tem os olhos somente para ele, ele se mostra forte para essas pessoas, né? Lipe, deixa as últimas considerações para nós aí, para nós encerrarmos. Amém. O que eu tenho sentido muito forte nesses dias, Jones, é isso. É uma tentativa do inimigo e do mundo de tirar a gente do trilho de Deus. Então, escolha voltar para o trilho. Volta para o trilho. Fica no trilho. Olha para o Senhor, porque Ele está te vendo, Ele se importa
Ele surpreende, Ele é o Deus da bondade, né? Ele não nos deixa, Ele nunca falhou, nunca falhará. O deserto nunca foi um problema, a crise nunca foi problema. Ele prospera o povo no deserto. Inclusive, esse final do texto diz que Ismael viveu a vida toda no deserto e prosperou ali. Né? Então, esse é o nosso Deus. O que eu quero dizer é isso: a todo dia, volta para o trilho. Não deixa o mundo, as informações, as emoções tirar você do trilho. Escolha aonde você vai colocar a sua atenção e desfrute da bondade do Senhor. Obrigado, meu amigo. Amo você, viu? Lipão, obrigado, cara. Obrigado por esse tempo tão precioso. O Lipe vai voltar aqui em outros momentos, com certeza. Se ele quiser, é óbvio, para trazer uma palavra para nós aqui. Mas a mensagem é essa. Você que está longe, você que acha que está longe do olhar do Senhor, o olhar do Senhor está aí. Talvez você deixou de olhar para Ele. A mensagem é: volta para o trilho, volta a olhar para os olhos daquele que nunca deixou de olhar para você. Olha para aquele que está te observando, para nós fecharmos aqui, para nós orarmos. Só queria deixar aqui algo que Deus falou muito comigo nessa manhã, enquanto eu estava no meu devocional. Mateus, capítulo 6, vai falar três frases iguais, idênticas. Fala assim: o teu pai que te vê em secreto te recompensará. O teu pai que te vê em secreto te recompensará. O teu pai que te vê em secreto te recompensará. Deus, Ele está te olhando em todo momento, mas existe uma recompensa quando nós nos trancamos em particular e olhamos em particular para os olhos daquele que nunca nos deixa, nunca para de observar. Existe uma recompensa, e eu entendo que a maior recompensa é o olhar dele mesmo para nossas vidas. Então, olhe para aquele que está olhando você. Olhe no fundo dos olhos desse que tem um olhar de fogo. Deus abençoe você. Se essa mensagem abençoou a tua vida, compartilhe aí com o máximo de pessoas que você puder. Lipão, muito obrigado. Deus abençoe todo mundo aí e abraço.